Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom estarmos juntos mais uma vez aqui no nosso canal, Introdução à Fé Católica, para juntos celebrarmos mais uma palavra de vida nesse dia 5 de junho, que a Igreja celebra a memória de São Bonifácio, mártir da Igreja. Vamos ao nosso Evangelho, que está escrito hoje no capítulo 12 do Evangelho de Marcos, capítulo 12, de 38 a 44. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. O texto sagrado nos diz o seguinte: e dizia no seu ensinamento: guardai-vos dos escribas, que gostam de circular de touca, de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros lugares nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes, mas devoram as casas das viúvas e simulam fazer longas preces. Esses receberão condenação severa. E sentado frente ao tesouro do templo, observava como a multidão lançava pequenas moedas no tesouro, e muitos ricos lançavam muitas moedas. Vindo, uma pobre viúva lançou 2 moedinhas, isto é, 1 quadrante. E chamando a si os discípulos, disse-lhes: em verdade eu vos digo que esta viúva, que é pobre, lançou do que todos os que te ofereceram moedas ao tesouro. Lançou mais do que todos os que ofereceram moedas ao tesouro, pois todos os outros deram do que lhes sobrava. Ela, porém, na sua penúria, ofereceu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho, o Senhor nos conceda o perdão de todos os nossos pecados. Estimados filhos e filhas, vejamos o que a liturgia de hoje nos propõe. 2 coisas. Primeiramente, ele faz um alerta, olhando para os escribas. Os escribas eram aquelas pessoas que eram as mais entendidas no que diz respeito à lei, estavam sempre à frente do templo, falando, lendo a Escritura, comentando, eram muito entendidos das leis judaicas. Só que aqui Jesus faz uma ressalva a respeito deles. Gostam dos lugares de destaques nos banquetes, lugares de honra, andar de touca. Gostam, só que em contrapartida, destrói a casa das viúvas, fazem maldade com as viúvas, com os pobres, os doentes. Ou seja, Jesus está falando isso para fazer uma contradição entre aquilo que eles pregavam, falavam de Deus, liam a Sagrada Escritura, conheciam ela de ponta a ponta, todas as leis, mas, por outro lado, destruía a casa das viúvas. Ou seja, a liturgia, a vida dentro do templo, não estava em coerência com a vida fora do templo. Então Jesus questiona e alerta aos discípulos para que eles não caíssem também nessa mesma situação. E o segundo ponto que eu quero destacar aqui é a viúva. Jesus alerta para o problema do status,
que é um problema também para o nosso tempo hoje. Tomemos cuidado com ele. Jesus está de frente ao tesouro do templo, o lugar onde as pessoas depositavam seus dízimos, suas ofertas. Algumas pessoas ricas depositavam ricas quantias. Em contrapartida, uma pobre viúva passou por ali, depositou 2 moedas. Mas aquilo que ela depositou era tudo que ela tinha para sobreviver. Era tudo. O que eu tenho dado para Deus? É aquilo que me sobra? Ou é o meu tudo? Eu não estou falando só do dízimo, não. É toda a nossa espiritualidade, toda a nossa vida. O que eu tenho dado para Deus? O meu tempo, as minhas energias, as minhas capacidades, os meus dons. O que eu tenho dado para Deus? É aquilo que me sobra? Ou o meu melhor? Porque Jesus na cruz dá o seu melhor para nós. Jesus na cruz dá o seu melhor. Ele entrega o seu corpo e o seu sangue por amor a mim e a você. Então, a nossa oferta também, aquilo que eu ofereço a Deus, deve ser o melhor possível. O melhor possível. Não podemos nos contentar com um pouco, com mais ou menos, quando estamos servindo a Deus e fazendo alguma coisa para Deus. Devemos dar o melhor. Para Deus e para as pessoas de Deus, devemos sempre dar o melhor. Não melhor do que o outro. Que é justamente isso que Jesus questiona aqui. Mas melhor para o outro. Aqui tem uma diferença muito grande. Melhor para o outro. Essa deve ser a dinâmica da nossa vida. Oferecer o nosso melhor para Deus. Porque Ele, na cruz, oferece também o seu melhor para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela intercessão de São Bonifácio, continue Deus abençoando a sua vida. Abraço fraterno, deixe aí no canal o seu joinha e se inscreva caso ainda não seja inscrito. Tchauzinho!